Olá pessoal, graça e paz, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Quero conversar com vocês a respeito desse capítulo de 2 Tessalonicenses, que é muito usado para me refutar, né? Tentar refutar o pensamento no qual eu glorifico muito a Deus pelo que o entendimento que Deus está me dando da Bíblia, dos acontecimentos, né, e tudo mais. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente poder entender. Tá? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Observem que Paulo ele está exortando através da carta aqui, tá certo? Então, vamos lá no versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí podem pegar isso aqui agora e falar, aí, tá vendo? Tá vendo aí? Né? Não estava perto. Paulo, ele está fazendo uma exortação, porque já existiam rumores, já expliquei isso aqui em outros vídeos, já existiam pessoas se desviando da fé, né? E algumas já estavam até dizendo que Jesus já havia voltado. Então, aqui dentro dessa exortação, Paulo acabou usando essa frase, né? Como se Cristo já estivesse perto, né? Então vamos ver aqui só um paralelozinho, depois a gente continua o versículo 3. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Isso aqui é uma passagem que eu peguei. Então Paulo, ele estaria entrando em contradição? Obviamente que não. É porque lá em 2 Tessalonicenses, ele estava num momento de exortação, né? Visto esses rumores que estavam surgindo entre o povo. Mas Paulo sabia muito bem, isso a gente pode reparar em várias cartas, em várias passagens, né? Eles sabiam muito bem que perto estava, ok? Então vamos continuar aqui. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que na verdade eles já estavam vivendo a apostasia, devido a esses rumores que já estavam surgindo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok? O qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. As pessoas vêm, aí, tá vendo aí? Isso não aconteceu, isso não aconteceu. Vamos continuar? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém? Para que o seu próprio tempo seja manifestado? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Bom, vamos entrar aqui logo, porque senão eu não vou conseguir tá passando o que já está vindo em mente aqui para eu passar para vocês. O
que acontece, gente? Nero é o pontapé inicial para a perseguição dos cristãos propriamente dito. Cristãos morreram antes nos outros impérios, o Império de Calígula, o Império de Tibério, o Império de Calígula, Tibério, Cláudio. Morreram, mas não era uma coisa declarada, não era uma coisa, sabe, que tinha aquele propósito, aquele foco de ser. Nero foi diferente dos que antecederam ele. Aliás, a partir de Nero foi tudo diferente. E vamos reconhecer uma coisa, quem já estudou um pouquinho sobre o Império Romano, há de concordar que todos os imperadores, todos eles tinham aquela coisa de se acharem divinos, deuses. Eles propunham adoração a eles mesmos, impunham, né? Obrigavam o povo a adorar a eles, construíam santuários, né, dedicados a eles. Isso, durante toda a história do Império, vocês vão perceber essas situações. Mas, como eu disse, a partir de Nero foi o pontapé inicial dessa perseguição, né? Porque já o mistério da injustiça opera. O que acontece, gente? A mãe de Nero, Agripina, ela já desejava antes mesmo que o seu filho chegasse ao poder. Isso aí é uma coisa que começou a brotar no coração dela bem antes. Agripina, para quem não sabe, é irmã de Calígula, o imperador Calígula, tá? Então já houve um plano, alguma coisa, para derrubar Calígula do poder. E Calígula, descobrindo isso, matou o pai de Nero e por pouco não matou a própria irmã, né? Mas ele exilou a irmã dele, separando Agripina de Nero, quando ainda era um garoto, 5 anos, não sei. Separou os dois. Agripina foi para o exílio, para uma ilha. Geralmente era a ilha que eles exilavam as pessoas, né? Mas aquele desejo ainda existia dentro de Agripina, né? De chegar até mesmo ela, né? Ela projetou para o filho, mas ela também tinha aquela ânsia, aquele desejo de também chegar ao poder. Então, aconteceu que os pretorianos, aqueles que faziam a guarda do imperador, mataram Calígula. Eles próprios mataram Calígula. E declararam Cláudio, né? Cláudio, tio de Calígula, tio de Agripina também, né? Como imperador. Foi quando Agripina voltou do exílio, né? E articulou a execução da mulher de Cláudio, que segundo aí a gente estuda, a mulher de Cláudio, ela traía ele, etc. Então ela descobriu algumas coisas, armou tudo. Cláudio pegou, mandou assassinar a esposa e logo em seguida Agripina casou com Cláudio. Opa, saiu aqui. Agripina casou com Cláudio, ok? E fez, né, foi articulando, fez com que Cláudio adotasse Nero, né? Cláudio adotou Nero como filho. Cláudio tinha um filho que era epilético, tinha problemas e tal.
Então passou a Nero já ser o futuro sucessor de Cláudio. Mas ainda assim, para se cumprir aquilo que retinha Nero chegar ao poder, era Cláudio, né? E do meio seja tirado. O que foi tirado? Ele foi morto. Agripina armou e matou Cláudio para que Nero chegasse ao poder. Ok? Muitos vão dizer assim, mas Nero nem botou o pé em Jerusalém. Fato, Nero realmente não botou o pé em Jerusalém. Mas como eu disse, a partir de Nero foi o pontapé inicial, né, da perseguição que chegou, vamos ler aqui um pouquinho mais à frente. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Nero, ele suicidou em 68, né? E aniquilará pelo resplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui está falando daquilo que Jesus já havia pronunciado, já havia avisado que viria, né? E aqueles que ouviram a voz de Jesus fugiram e se salvaram da grande tribulação que ocorreu. Então, Nero realmente não pisou em Jerusalém, porém o seu legado deu continuidade, né? As suas atrocidades deram continuidade, né? O pontapé inicial foi Nero, né? E foram somando com Nero até o imperador Adriano, foram 10 reis. E o número de 10 reis, para quem já ouviu um pouco aí sobre os Apocalipse, o número de 10 reis, ele é bem conhecido dessas pessoas que já leram um pouquinho de Apocalipse, tá? Então, a contagem a partir de Nero até Adriano são um total de 10 reis, no qual essa perseguição, tudo isso que aconteceu, né? Depois de Nero teve o período de transição, né? O ano dos 4 imperadores, né? Passaram ali 3 reis que tiveram curto governo, né? Chegou em Vespasiano, né? E no governo de Vespasiano aconteceu a derrubada do templo em Jerusalém pelo seu filho Tito. E Tito assumiu logo depois da morte de Vespasiano. Também teve foram 2 anos, se eu não me engano, de governo, né? Veio o irmão dele, Domiciano, né? E vieram até chegar Adriano. Em Adriano, no ano de 132 depois de Cristo, aconteceu um fato histórico também muito importante, que vocês devem pesquisar, muito interessante, muito importante, né? Que foi uma guerra que também durou 3 anos e meio, entendeu aí? 3 anos e meio, onde Adriano ele tinha um plano, ele tinha um projeto de construção em Jerusalém, onde ele queria, no local do templo, ele construiu um altar, um santuário a Júpiter, e em cima desse santuário ficaria a estátua de Adriano saudando, né? E em toda a Jerusalém foram construídas santuários aos deuses, santuários a Zeus, a outros lá, né? Então o que acontece? Como Adriano tinha esse projeto, e as obras iriam iniciar e tudo mais, o projeto estava bem avançado, os judeus não aceitaram, né? Não aceitaram que essa obra ocorresse, né? Então começou ali no ano de 132, terminando no ano de 135, exatos 3 anos e meio após,
né, encerrando com a devastação de toda a região, né, a devastação do reino de Judá, né, porque o reino de Israel caiu bem antes, né, com a Síria. Isso aí foram promessas, né, foram promessas que Deus fez lá em Ezequiel 23 ou Jeremias 3, ou trocando aí, Ezequiel 3, Jeremias 23, eu não sei exatamente. Mas Deus fez uma promessa tanto para o reino de Israel quanto para o reino de Judá, né? Foi promessa. E o que aconteceu, o que culminou na devastação daquela região, onde o Adriano fez um decreto onde os judeus não poderiam mais colocar o pé, né? Proibiu o ensino, etc. Proibiu uma série de coisas. Foi o cumprimento das promessas, né? E o cumprimento também de uma passagem que fala que a casa se tornaria em casa de demônios, né? Tem uma passagem, agora não estou me recordando ao certo, mas tem acho que é uma profecia também que fala sobre isso, né? Que está se fazendo menção sobre a profanação do imperador Adriano na cidade santa, a cidade de Jerusalém. Ok? Então se cumpriu as promessas que Deus já havia feito sobre o reino de Israel e o reino de Judá, representado por Samaria e representado por Jerusalém. Certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. A gente vai seguindo aí nos próximos vídeos com mais estudos, tá? Eu não estou aqui levantando bandeira de nada, mas eu estou estudando e compartilhando com vocês as minhas descobertas. Deus abençoe, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.